Muito bem, rapaziada, vamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito feliz em ter a sua companhia nesse domingão, dia 27 de julho. Cara, tamo entrando já na última semana do mês, hein, mano? Mais um mês aí, caminhando pra sua reta final. É, meus amigos, o tempo voa, né? O tempo voa. Enfim, vamos aqui pra edição de hoje, nesse domingão maravilhoso, domingão quente aqui em Minas Gerais. E eu estou de blusa preta, né? O que denota uma total falta de preparo da minha parte pra lidar com o calor, né? Eu tô com um combo muito ruim, porque eu tô de blusa preta, com o ventilador desligado, porque eu esqueci de ligar, e eu não vou levantar agora pra ligar, porque... Não. Exatamente. Ah, Luiz, por quê? Tem alguma razão plausível? Não, eu só não quero levantar pra ligar o ventilador. Então eu tô de blusa preta, ventilador desligado, a janela tá aberta pelo menos, né? Então não errei aí. E eu tô nessa cadeira, que é uma cadeira confortável, sim, mas é uma cadeira quente também, que é aquela cadeira que soa a bunda, né? Você sai da cadeira com a bunda suada, né? Então eu tô numa situação extremamente confortável, né, pra fazer esse programa. Mas vamos lá, né? Mas vamos lá. O negócio é entregar o conteúdo, né? O negócio é entregar o conteúdo. Pelo menos eu tô com uma aguinha gelada também, né? Então eu tô despreparado, mas eu também não tô tão despreparado assim. Né, eu sou o cara que foi pra guerra, não levei uma arma, mas eu levei uma faca. Né? Enfim. Vambora aqui começar então essa bagaça, porque, né, tá calor, então não quero perder tempo, né? Não vamos também, né, exagerar. Então vamos começar aqui o programa de hoje. E hoje, rapaziada, eu vou basicamente analisar, né, fazer um recap das movimentações dos times nessa off-season. Né? Não tem nenhuma notícia importante pra comentar, né? Então não tem nada quente pra ser falado hoje, né? Inclusive quente combina com o clima aqui em Minas, né? Enfim, o calor está na minha mente, né? Você tá percebendo, né? Tudo pra mim tem a ver com calor. Mas assim, não tem nenhuma informação quente pra trazer no programa de hoje, então eu decidi fazer, né, esse programa mais frio. Friozinho cairia bem, né? Enfim, desculpa, vou tentar deixar de lado o calor. Decidi fazer esse programa com a pauta mais fria, que é basicamente passando aí pelas movimentações de cada time e avaliando, né? Dando aí uma notinha, né? Assim como um bom professor faz, eu irei dar notas para off-season de cada time, nota de 0 a 10. E aí eu vou considerar trocas, contratações, renovações, perdas, chegadas, draft, né? Vou meio que dar né, fazer um apanhado geral do que cada time fez na off-season e vou dar uma nota, vou avaliar a performance de cada uma das 30 franquias. E assim, né, gente? É só minha opinião também. Ah, Luiz, por que você deu nota 0 pro meu time? Porque, na minha opinião, o seu time mereceu nota 0. Ah, Luiz, mas o meu time não foi pior do que esse. Você deu nota 0 pro meu time e deu nota 5 pro outro? Pô, como assim? Irmão, é minha opinião. É só minha opinião, gente. Não precisa brigar. É só minha opinião. Se você discorda, tá tudo bem, é do game. Vamos manter a paz, é domingão. Domingão, ninguém quer se estressar no domingo, né? Pô, então, vamos com calma, vamos aqui, né, debater de forma saudável sobre, né, o desempenho dos times nessa off-season, nessa free agency, tá bom? Então, deixa o like aí, se inscreve no canal, que é importante, e compartilha o conteúdo também, né, se puder. E vamos começar, né? Roda a vinheta e vamos começar aqui a edição de domingo do Swish TV Show. Tomar só uma aguinha, né? Ai, ai. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela a página aqui do site da NBA, porque aqui eles trazem um resumão, né?
do que cada time fez na off-season. E aí já dá uma bela de uma ajuda aqui na avaliação. Ó, aqui, ó. Vambora, vamos passar por cada um dos times, ordem alfabética, né? Começando com o nosso querido Atlanta Hawks. O Hawks mandou bem, viu? O Hawks, na minha opinião, foi um dos times que melhor se reforçou nessa off-season, né? Pegou o Azanil no draft, uma aposta que eu acho bem interessante, e fez excelentes adições aí na free agency, né? Pegou o Alexander Walker, contratinho de 4 anos, contrato bem bom. Pegou o Luke Cornet, pegou o Porzingis, né, na troca. Teve algumas perdas, Clint Capella, Caris LeVert, Larry Nance, Terrence Mann, Jordan Yang, né? Perdeu alguns jogadores bons. Acho que a grande perda aqui foi o Caris LeVert, que era uma força ali vinda do banco. Mas, mano, repôs de forma melhor, né? Pra mim, o Alexander Walker é um upgrade em relação ao Caris LeVert, um ótimo upgrade. Porzingis é um puta upgrade em relação ao Capella, se ficar saudável, obviamente, tem sempre essa questão da lesão quando se trata de Porzingis, mas ele saudável, cara, é infinitamente superior ao Capella. E o Luke Kennard entrega um arremesso, entrega uma eficiência que Jordan Yang, por exemplo, não entrega. Então, teve perdas, mas as chegadas pra mim são bem mais impactantes do que as perdas. Então, foi uma ótima off-season do Hawks até aqui. E pra mim, mano, nota 9, assim, pra Atlanta. Nota 9. Achei muito bom o que a Atlanta fez. E é um time que vai brigar por mando de quadra nesse leste. Pra mim, a Atlanta entra muito forte nessa temporada. Olho no Hawks, hein? Olho no Hawks. Pra mim, melhor elenco que o Hawks já montou nessa era Trae Young. Pra mim é o melhor. Profundidade, peças, cara. É um timaço, mano. É um timaço. Trae Young, Jalen Johnson, Rizache, Okongo, Porzingis, Alexander Walker, Luke Cornet, mano. Dyson Daniels. Puta, mano, é um time muito bom. Muito bom. Com um ótimo treinador também. Altas expectativas pra esse Atlanta, viu? Altas expectativas. Indo pra Boston, cara, Boston a gente tem que considerar o contexto, né? Isso é um negócio importante. Pra avaliar o desempenho das equipes no off-season, você tem que levar em consideração qual que é o objetivo das equipes, qual que era, né, o plano das equipes. Né? No caso do Hawks, era se reforçar, era melhorar o elenco para aproveitar essa janela que o time vai ter no ano onde o leste vai estar mais aberto, né? Porque o Pacers não deve brigar por nada, o Celtics não deve brigar por nada, então o Hawks quis capitalizar em cima dessa janela de um ano e aí trouxe jogadores, né, para reforçar o time. No caso do Celtics, o objetivo não era se reforçar. O objetivo do Celtics na off-season era limpar o cap pensando na temporada 26-27, porque em 25-26 o Celtics, mano, vai jogar por jogar. Vai jogar por jogar. Se der pra beliscar um playoff, beleza. Se não der, tudo bem também. Né? O Celtics não vai entrar... Meu Deus, a gente tem que ganhar. Não, não vai entrar dessa forma. Vai ser realmente um ano sabático que o Celtics vai tirar. E o seu grande objetivo era limpar cap. E dado o objetivo do time, cara, o Celtics fez isso de forma muito bem feita, né? Conseguiu se livrar de contratos altíssimos, como era o caso do Holiday e o do Porzingis. Pegou ali um Anthony Simons, que pode virar uma boa moeda de troca na trade deadline. Inclusive, as informações são de que o Celtics está tentando trocar o Anthony Simons agora, mas caso não consiga, pode tentar trocar ele de novo na trade deadline, que eu acho que ele vai atrair interesse. Pegou alguns jovens aí interessantes que podem virar alguma coisa no futuro, como é o caso do Garza e do Josh Minot. Pegou o Jordan Yang, que pra mim não vai agregar em nada nesse time, eu não gosto do Jordan Yang. É um cara que em algum momento vai ser trocado nessa temporada, eu duvido muito que ele termine a temporada jogando no Celtics. Então,
assim, eu acho que o Celtics fez o que queria fazer. Mas assim, não dá pra dar uma nota alta também. A gente tem que considerar o objetivo do time, mas também não dá pra... Por exemplo, não dá pra eu dar nota 8 pro que o Celtics fez. Não dá, por quê? Porque o time se enfraqueceu. Perdeu peças muito importantes. Holiday, Porzingis, o Cornet também é uma perda importante. Deve perder o Al Horford também. Então não dá pra dar uma nota alta. Mas também não dá pra dar uma nota horrível. Porque, repito, o objetivo do Celtics não era se reforçar. Então fazendo aí um balanço aí, eu acho que uma nota 6,5 tá de bom tamanho pro Celtics. Conseguiu se livrar de contratos, dos contratos que queria se livrar. Trouxe alguns jovens. Trouxe um Anthony Simons que pode virar uma boa moeda de troca. Então, acho que é isso. A nota 6,5 tá de bom tamanho pro Celtics. Né? Indo pra Brooklyn. Cara, Brooklyn é um time interessante, né? Porque teve muita gente chegando. A maioria via draft. Né? 5 jogadores aí chegaram no time via draft. Os principais é Gordemi e Nolan Traoré. As duas principais escolhas aí de Brooklyn. Claro, Danny Wolf também, um jogador importante, chegou aí e tal. Bom jogador, inclusive. Né? O Drake Powell também é um bom jogador que foi escolhido. Ben Saraf também é um jogador bom. Mas os dois principais são Egor Demi e Nolan Traoré. Então, teve essa molecada chegando no draft. O Brooklyn não trocou nenhuma das suas escolhas de primeira rodada. O que me surpreendeu, eu esperava o Brooklyn trocando pelo menos umas 2. Trocou nenhuma. Teve a troca pelo Michael Porter Jr. Trocaram ali o Cam Johnson ali pelo Michael Porter Jr. Uma troca que eu achei muito melhor pra Denver do que pra Brooklyn. Apesar de eu gostar do Michael Porter Jr., mano, é um cara que tem um contratinho meio salgado, né? E a menos que ele tenha uma temporada absurda, vai ser meio difícil pro Nets conseguir fazer uma boa troca envolvendo o Michael Porter, pelo menos na minha opinião. Tá? Se ele fizer uma puta temporada, aí ele pode se valorizar e pode ser que o Nets consiga fazer negócio com ele na próxima off-season. Mas se ele tiver uma temporada ok, acho que o Nets não vai conseguir tirar tanto assim numa troca envolvendo ele. Então, trouxe o Michael Porter, teve o Terrence Mann chegando também, né? Numa troca aí com o próprio Atlanta, né? Então, teve boas chegadas, o time melhorou em relação ao ano passado, acho que é inegável que o time melhora, porque teve aí uma injeção de talento. Perdeu o Cam Johnson, perdeu o D'Angelo também, que assinou com Dallas. Então, é difícil, mas eu acho que uma nota 7 tá de bom tamanho pro Brooklyn. Eu não sou muito fã do draft do Nets, tá? Não sou muito fã da escolha do Egor Demi, acho que ele foi escolhido muito cedo. Gosto da escolha do Traoré, pra mim foi uma boa escolha. Danny Wolf eu achei uma boa escolha. O Drake Powell é uma boa escolha. O Ben Saraf eu não sou tão fã dele. E o fato de ter pegado 3 guards, assim, eu não sou o maior fã desse draft do Nets. Também não sou o maior fã da troca pelo Michael Porter. Como eu disse, acho que foi uma troca melhor para Denver do que para Brooklyn. Mas pelo fato do time ter melhorado, ter injetado talento, acho que uma nota 7 é justo aí pro que o Nets fez. Charlotte é um time que eu vou dar uma nota alta, viu? Charlotte, pra mim, é uma nota 8 no mínimo. Tá? Eu gostei de quase tudo que Charlotte fez. As trocas de Charlotte eu achei muito boas. Principalmente a troca pelo Colin Sexton, que envolveu o Nurkic, cara inútil, né? Trazem o Colin Sexton, renovaram com o Tremaine, uma renovação importante. O draft de Charlotte eu achei muito bom, né? Especialmente McNeely e o Conk-Nippel. Conk-Nippel que foi MVP das finais da Summer League, né? Foi campeão. Charlotte foi campeão da Summer League. Charlotte já levantou taça. Primeira taça que Charlotte levanta, inclusive, né? Na história.
Não vale de nada. Pô, mas é uma tacinha, pô. Tem que valorizar. Então, eu gostei de basicamente tudo que Charlotte fez. A troca pelo Pat Connaughton eu achei meio merda. Né? Eu acho que valia mais manter o Mitic do que trocar ele pelo Connaughton. Eu gosto da chegada do Dinwiddie por um ano. Estica a rotação de guards, o que é importante, visto que o Lamelo não consegue ficar saudável. A chegada do Plumlee eu não gosto, mas eu gosto, por exemplo, do Kalkbrenner, né, que foi o pivô escolhido no draft. Então, acho que foi um draft muito bom. A troca pelo Colin Sexton foi um dos melhores movimentos que a gente teve nessa off-season, pensando em custo-benefício. Então, acho que uma nota 8 ela é muito justa pro Charlotte. Né? Desde que eu acompanho a NBA, essa foi a melhor off-season do Charlotte que eu já vi. Tá? A melhor. Então, nota 8 tá de bom tamanho aí pro Hornetão. O Chicago Bulls, eu vou dar uma nota baixa, cara. Porque Chicago, sim, teve nada que Chicago fez que eu gostei nessa off-season. Tirando a escolha do Noah Seng no draft, que é um jogador que eu gosto, uma aposta que eu acho válida. Tirando isso, cara, não teve nada que Chicago fez que eu gostei. Né? A troca do Lonzo pra Cleveland eu achei ruim. Pra mim, você trocar o Lonzo pelo Okoro é horrível, porque o Okoro, com todo respeito, não vai te ajudar em quase nada. Tipo, vai te ajudar na defesa e tal, sim, mas no ataque ele não vai te ajudar em nada. Nada. Né? E não é como também se o Okoro fosse um puta defensor de perímetro. O Lonzo, pra mim, é muito melhor do que o Isaac Okoro. A questão é que o Lonzo tem problemas de ficar saudável. Mas o Lonzo saudável, ele é muito melhor do que o Okoro. Então, pra mim, foi uma troca ruim pra Chicago. A renovação do Trey Jones eu até achei ok. Eu acho que é legal manter o Trey Jones. É um jogador arrozinho com feijão ali pra você ter na rotação. Agora, não teve nenhuma chegada de fato impactante. Não trocaram o Vucevic, o que, na minha opinião, tinha que ser uma prioridade para esse time. Eles não trocaram o Vucevic. Renovou com o Billy Donovan, que para mim é uma loucura. É uma loucura renovar com o Billy Donovan. Com todo respeito aí, mas eu não gosto do trabalho dele. Eu acho que ele é um técnico que... Tipo assim, Chicago nunca vai dar um salto tendo o Billy Donovan como seu técnico. Então, mano, não renovou com o Giddey ainda, o que deveria ser uma prioridade pra esse time, renovar com o Giddey. Então, mano, assim, não dá pra eu dar uma nota alta pra Chicago. Pra mim é nota 5 pra baixo. Nota 5, vou colocar nota 5 pra Chicago. Que eu, de fato... Pelo Noah Seng eu vou dar nota 5. Se eles não tivessem draftado o Noah Seng, tivesse pego um outro cara ali, eu teria dado uma nota mais baixa. Mas pelo Noah Seng, vou dar uma nota 5. Na real, vou dar nota 4. Nota 4. Nota 4. Realmente uma off-season muito fraca de Chicago, mano. Muito fraca, tá? Cleveland Cavaliers. Cara, o Cavaliers, mano, eles perderam o Ty Jerome, né? Não quiseram renovar com ele, até porque a pedida do Ty Jerome foi meio alta, então financeiramente acho que não compensaria para Cleveland renovar com o Ty Jerome. Acho que eles foram bem aqui e não pagar o que o Ty Jerome estava pedindo, até porque Cleveland tem, né, 4 contratos ali, 3, né, contratos ali bem gordos, né, que é o do Mobley, que renovou agora, Mitchell e Darius Garland. Então, financeiramente, eu acho que foi um bom movimento não renovar com o Ty Jerome. E eles mandaram bem se adiantando a saída do Ty Jerome, porque antes do Ty Jerome assinar com o Memphis, o Cavs já havia trocado pelo Lonzo, que é um jogador que pode ser o substituto do Garland tranquilamente. Eu acho que o Lonzo, ficando saudável, ele pode ser até melhor do que o Ty Jerome, tá? Os dois 100% saudáveis, eu sou mais o Lonzo do que o Ty Jerome, né? Defensor melhor, um playmaker melhor. Então, acho que eles fizeram um bom movimento nessa questão aí envolvendo o Ty Jerome.
Trazem o Larry Nance Jr. de volta pra esticar a rotação de garrafão. Renovam com o Sam Merrill. Então, acho que o Cavs fez bons movimentos. Se adiantou a saída do Ty Jerome. É nada, assim, maravilhoso. Eu não acho que o Cavs entra na próxima temporada melhor do que entrou nessa última. Acho que o time entra no mesmo nível, basicamente. Mas conseguiu se adiantar a saída do Ty Jerome e tal. Então, acho que uma nota 6,5 aí é ok pro Cavs. É um 6,5 aí honesto, né? O Dallas Mavericks, cara, o Dallas eu vou dar uma nota 8 pro Dallas, tá? Primeiro, draftaram o Cooper Flag, melhor prospecto da classe, um dos melhores prospectos da última década, né? Jogador completo, que vem pra ser titular, que vem pra ter um impacto relevante no seu primeiro ano. Existe um mundo onde o Cooper Flag entrega um 16,8 de média nessa temporada. 17,8 de média. Existe esse mundo, né? Existe esse mundo. E aí, tendo esse moleque junto de Anthony Davis, PJ, Gafford, Curry e tal, mano, você tem Klay Thompson, velho, você tem um timaço, você tem um puta quinteto. Então, o draft do Cooper Flag foi excelente. A chegada do D'Angelo eu gosto. Não sou o maior fã do mundo do D'Angelo, mas pra um reserva ali do Curry, acho uma boa. O contrato também achei tranquilinho, 2 aninhos aí, um valor baixo. A renovação do Curry foi muito boa. Renovou por 3 aninhos com valor um pouco menor do que o Curry poderia pegar. O Curry deu um descontinho aí pra Dallas. Uma boa renovação. Renovou com o Dante Exum, renovou com o Gafford também. Perdeu o Spencer Dinwiddie, mas não sei até que ponto é uma perda, né? Então, acho que Dallas fez movimentos muito bons. Com a chegada do Cooper Flag, o time melhora para a temporada que vem, obviamente. Então, uma nota 8, eu acho que é justo pro Dallas. Né? 8. Daria até para dar um 8,5. Eu vou dar 8,5. 8,5. Pô, o Cooper Flag tem um peso muito grande, mano. Ele é muito bom, esse moleque. Então, 8,5 pra Dallas. Merecem elogios. Denver Nuggets. Esse aqui, se Dallas merece elogios, o Denver, então... Brincadeira, né? Denver deu aula nessa off-season. Pra mim, um dos maiores vencedores da off-season. Conseguiu resolver a sua principal necessidade, né? Que era a profundidade de elenco. Trouxe Cam Johnson, trouxe Valanciunas, trouxe Bruce Brown, trouxe Tim Hardaway. 4 caras que vão ajudar muito nessa rotação, especialmente Cam Johnson e Valanciunas. Valanciunas vem para ser o melhor reserva que o Jokic já teve. E ele vai jogar, já foi oficializado que o Valanciunas vai jogar. Teve aquela polêmica dele poder ir pra Grécia para jogar no Panathinaikos, mas no fim ele vai ficar mesmo na NBA, vai cumprir seu contrato com Denver. Então, o Jokic finalmente vai ter um reserva bom. Cam Johnson, pra mim, é um upgrade em relação ao Michael Porter Jr. Eu prefiro o Cam Johnson legal em relação ao Michael Porter. Defensivamente, arremesso, eu sou muito mais o Cam Johnson. Bruce Brown é um cara que já deu certo em Denver, foi campeão lá, e é um cara que te entrega uma versatilidade muito boa, ajuda muito a esticar a rotação. E o Tim Hardaway, cara, é um arremessador muito bom, que vai ajudar muito esse banco. Então, eu gostei de tudo que Denver fez. Perdeu o Michael Porter e o Dario Saric aí no caminho, mas supriu bem a saída dos dois. E pra mim, mano, é nota 9,5, assim. 9,5. Pra mim... 9. 9, vai. 9. 9,5 eu acho que é muito, eu exagerei. 9. Nota 9 aí pra Denver. Pra mim é justíssimo, mano. Mandou bem demais, cara. Denver Nuggets mandou muito bem. O Detroit Pistons é interessante, né? Porque eu já vi muita gente criticando muito a off-season do Pistons. E muita gente elogiando bastante. Eu tô meio que no meio termo em relação ao Detroit. Porque eu acho que as perdas foram muito grandes. Tim Hardaway e Schroeder foram 2 caras importantíssimos pra Detroit nessa última temporada.
Dá até pra colocar o Malik Beasley nessas perdas também, porque só Deus sabe o que vai ser do Malik Beasley por conta dessa questão aí do suposto envolvimento em manipulação de resultado. Pode dar uma merda gigante pra ele. Então, assim, na teoria, são 3 jogadores cruciais que o Pistons perdeu. Mas teve 2 boas chegadas, né? LeVert e Duncan Robinson. O contrato do Duncan Robinson foi meio salgadinho? Foi. Precisava ser 3 anos? Poderia ser 2 anos, né? Com valor um pouquinho mais baixo. Mas é um arremessador de alto nível que, na minha opinião, é melhor do que o Tim Hardaway, tá? E o LeVert, apesar de eu ter várias questões aí com a eficiência e a regularidade do LeVert, é um cara de muitos altos e baixos, é um jogador que, na teoria, vem pra ser um reforço vindo do banco, um shot creator bom, um cara que pontua, bota a bola na cesta, não te entrega mais nada além disso, mas te entrega a bola na cesta. Então, eu acho que, no fim, o saldo do Pistons é mais negativo do que positivo, pensando em saídas e chegadas. Mas eu também não acho que é nada trágico. Acho que o Pistons entra na temporada bem, renovou com o Paul Reed, acho que foi uma boa renovação. Então, eu vou dar uma nota 6,5 para Detroit, tá? Não acho que foi uma off-season tão catastrófica como muita gente pintou, e nem uma off-season tão boa como muita gente pintou também. Eu acho que 6,5 ilustra bem o que foi o Pistons na off-season até aqui. O Golden State, rapaziada, não tem nem o que avaliar aqui. Essa é a verdade, né? Procura-se Mike Dunleavy nessa off-season, porque até agora o cara não apareceu. Golden State não fez nada até agora. Nada, é o único time que não fez nenhum tipo de movimentação. A única coisa que o Golden State fez foi escolher o Alex Turrey na segunda rodada do draft e perdeu o Kevin Looney. Então, assim, não tem o que avaliar. Essa é a grande verdade. Tá aí tentando resolver a questão do Kuminga. Ainda estão aí nesse imbróglio. As informações são de que Horford e Melton estariam quase fechados com o Golden State, mas ainda não fechou. Então não tem como avaliar isso. Então, mano, a verdade é que não tem como dar nota pro Golden State. A nota do Golden State é um ponto de interrogação, porque não tem o que falar. Os caras não fizeram nada. Fizeram nada. Né? Podem perder o Gary Payton também. A tendência é que perca o Gary Payton. Então, velho, realmente não tem o que analisar. E é decepcionante, mano, porque o Golden State precisava se reforçar. Claro, não tô falando que o Golden State precisava fazer super movimentos. Não. Mas seria importante ter chegadas pontuais. Como é o caso de Horford e Melton. Se o Warriors pegar esses dois, eu vou avaliar a off-season do Warriors como uma off-season boa, porque são 2 caras que reforçam legal o time. Mas enquanto eles não chegarem, não tem como falar que o Warriors nem mandou bem, nem mandou mal. Não tem o que falar. Né? Dá pra falar que mandou mal por não ter se reforçado ainda. Mas é foda. Realmente não tem como dar nota pro Golden State. Eu vou botar aqui uma interrogação na nota do Warriors. Porque não tem o que avaliar. Repito, procura-se Mike Dunleavy. Mike Dunleavy segue a mimir até agora. Enfim. O Rio, aí a gente já tem um contraste, né? Porque enquanto o Warriors não fez nada, Houston fez coisa pra caralho, né? Houston fez coisa pra caralho e fez muita coisa boa. Né? Na real, não tem nada que Houston fez que eu não gostei. As renovações eu achei todas boas. Né? A única que dá pra questionar um pouco é a renovação do Jabari, mas nem pela renovação em si, mas pelo valor, né? Um valor alto, 5 anos de contrato, né? Então, acho que a única renovação que gerou uma certa discussão, assim, foi a do Jabari. Agora, Fred VanVleet, Steven Adams, Holiday, Green, mano, todas renovações boas. A do VanVleet foi excelente, né? 50 milhões por 2 anos, uma renovação muito boa, que deu uma flexibilidade muito importante para Houston. Né? Por exemplo, se não é essa renovação do VanVleet,
por esse valor, Houston não tinha pego o Finney Smith, não tinha pego o Capela, não tinha pego esses caras. Né? Então, a renovação do VanVleet foi maravilhosa. A troca pelo Durant foi espetáculo de troca. Espetáculo. Né? Dillon Brooks e Jalen Green foram importantes temporada passada e tudo. Mas, assim, o Dillon Brooks não é uma unanimidade. E o Jalen Green, cara, terminou o playoff muito embaixo. Então, pelo Kevin Durant, velho, foi uma troca excepcional pra Houston. A chegada do Durant coloca o Houston na linha de frente, na disputa por título, na minha opinião. E, mano, ainda pegaram Capela, pegaram Finney Smith, pegaram Okogie, reforçaram a defesa, esticaram mais a rotação. Então, cara, pra mim, Houston foi impecável nessa off-season. Impecável. Pra mim, é nota 10. Indiscutível. Indiscutível. Nota 10, 10, assim. Maravilhoso, mano. Maravilhoso o trabalho do Houston nessa off-season. Excepcional. Diferente do nosso Pacers, né? Enquanto o Houston vai ganhar nota 10, cara, o Pacers pra mim é... Mano, nota 0, assim. Sem exagero. Nota 0. Tipo, eles pegaram quem? O Jay Huff, que eu até acho um cara bom, assim, pra compor elenco. Mas, velho, eles perderem o Miles Turner de graça por pura mão de vaquice, cara, pra mim é uma derrota bizarra. Pra mim é disparado o maior perdedor da off-season até aqui. Assim, foi surreal, mano. Surreal. As informações são de que o Pacers, o máximo que o Pacers ofereceu pro Miles Turner foram 22 milhões por ano, velho. Pô, 22 milhões pra um cara que foi crucial nessa campanha maravilhosa que o Pacers teve. O Pacers não teria sido vice-campeão da NBA se não fosse o Miles Turner. Ô, velho. Pô, tipo assim, o Pacers tinha na mão um dos poucos pivôs que entregam uma defesa de garrafão de elite com um espaçamento de quadra de elite. O Pacers tinha um dos poucos pivôs da NBA com essas características. Né? Porque são escassos. Né? Você tem o Turner, você tem o Chet, que tem essas características de proteger o garrafão maravilhosamente bem e de espaçar muito bem a quadra. O Embiid é isso também. É que o Embiid faz muito mais do que só espaçar a quadra no ataque, mas ele também tem esse perfil. E quem mais? Que outro Big tem essas características? Não tem. Tipo, o Brook Lopes tem essa característica, mas o Brook Lopes tá velho. Então, o Pacers tinha na sua mão um arquétipo de pivô raríssimo na NBA, né? Que tinha um encaixe absurdo com o time e simplesmente deixou o cara sair de graça. E foi pro rival, foi pro Bucks. Então, mano, a perda do Miles Turner pra mim foi uma derrota brutal do Pacers. O Pacers não tem ninguém que consiga substituir o Miles Turner. Isaiah Jackson, James Wiseman, o próprio Jay Huff, mas nenhum dos três chega perto do Miles Turner. Em termos de características, o que mais se aproxima é o Jay Huff. Tá? Mas ainda assim, muito abaixo do Turner. Então, velho, uma derrota brutal. Perdeu o Turner. Não trouxeram ninguém que melhore o time. Então, velho, pra mim o Pacers é nota 0. 0, 0, 0, 0, 0. Pacers horrível. Maior perdedor da off-season até aqui. E essa temporada vai ser doída pro Pacers, tá? Não acho que vai ser um time que vai ficar fora do playoff. Acho que o Pacers vai ir pra pós-temporada. Até porque, mesmo sem Turner e Haliburton, mano, Siakam, Nembhard, Nesmith, Mathurin, McConnell, Toppin, é um bom time ainda. É um time, no mínimo, play-in nesse leste. Mas, mano, comparação ao que foi nas últimas 2 temporadas, mano, o Pacers vai ser muito abaixo. E se eles tivessem mantido o Miles Turner, mesmo sem o Haliburton, mano, o Pacers brigaria por top 6, eu acho.
Mesmo sem o Haliburton. Porque, repito, o leste vai estar aberto nessa temporada. Mas perderam o Turner por mão de vaquice. Por mão de vaquice. O Turner queria ficar no Pacers. Mas o Pacers não quis pagar imposto, não quis pagar multa, não quis pagar luxury tax. Uma loucura, mano. Uma loucura. Uma loucura. Então, pra mim, o Pacers nota 0 com força. 0 redondo pra Indiana. O Clippers eu gostei muito, viu? Clippers, pra mim, um dos grandes vencedores da off-season. As duas renovações, Batum e Harden, ótimas renovações, tá? E as chegadas, pô, maravilhosas, né? Começando aí com o steelzaço, que foi o Bradley Beal por 11 milhões em 2 anos. Né? Talvez o grande steal dessa off-season. Rapaz. Quem diria, hein? Quem diria que eu ia falar isso sobre o Bradley Beal? Mas é uma realidade, mano. Porque o que pega o Bradley Beal, o que pegou o Bradley Beal nos últimos anos, foi o contrato dele, mano. Tipo, você pagar 50 milhões no Bradley Beal é uma loucura. É um contrato horroroso. Ainda mais com a cláusula de veto de troca. Só que quando você esquece o contrato, o salário do Beal e foca no basquete, cara, o Beal é um ótimo jogador. A temporada passada do Beal, em meio a todo o caos que foi o Phoenix Suns, foi uma temporada ok. Uma temporada de quase 18 pontos de média. Sendo terceira opção no ataque. Então, é um jogador bom, que vai entrar nessa temporada muito motivado, porque ele quer assinar um contrato maior na próxima off-season. E o Clippers pegou esse cara pagando menos de 6 milhões por ano, velho. Então foi um steal absurdo. O Chris Paul, por 1 ano, também acho um steal. É óbvio, ninguém ia pagar mais do que isso pelo Chris Paul. Não é como se o Clippers tivesse conseguido um valor excepcional pelo Chris Paul. Não. Mas ainda assim, é um Chris Paul chegando pelo mínimo de veterano. Um cara que vai suprir uma grande necessidade do time, que era um playmaker secundário, para substituir o James Harden durante os jogos. Então, você pega Chris Paul por um valor baixíssimo, você pega o Bradley Beal por um valor baixíssimo, pega o Brook Lopes, contratinho de 2 anos para ser um ótimo reserva para o Zubat, e consegue trazer ainda o John Collins na troca do Norman Powell. Essa, pra mim, foi a única movimentação do Clippers que eu não gostei tanto. Né? Particularmente, eu não sou muito fã do John Collins. Mas, mano, ele traz características que esse time precisava. Atleticismo, uma bola de 3 ali, né? Um cara que vai permitir com que o Kawhi volte a jogar como ala. O Kawhi não vai precisar jogar como power forward, como ele precisou jogar a temporada passada. Então, são todas chegadas boas, que melhoram e muito o time, tá? E a única perda grande mesmo foi o Norman Powell. Né? Então, acho que o Clippers mandou bem demais e pra mim é nota 9. Nota 9 aí pro Clipão. Gosto muito, cara. Gosto demais mesmo do que o Clippers fez. Pô, o Bradley Beal por 11 milhões 2 anos foi um... Que movimento. Que movimento do Clipão. Mandou bem, viu? Mandou bem demais. O Leicão. Rapaz, o Lakers é um negócio, hein? Lakers é um negócio, porque... Vamos lá. DeAndre Ayton, Marcus Smart e Jake LaRavia melhoram o time do Lakers em relação à temporada passada? Acho que sim. No melhor dos mundos, com Ayton e Smart ficando saudáveis, principalmente o Smart, né, que vem tendo uma dificuldade gigante em ficar saudável, o cara que nas últimas 2 temporadas jogou menos de 60 jogos, jogou 54. Mas imaginando um Smart ficando saudável e imaginando um Ayton ficando saudável e jogando de motivado, né, jogando com vontade, coisa que já faz alguns anos aí que ele não tem, né? Se tem uma coisa que falta no DeAndre Ayton é vontade. Mas com ele jogando com vontade e o Smart ficando saudável, mano, são 2 caras que melhoram sim o time. Que suprem
grandes carências do Lakers. Garrafão e defesa no ponto de ataque. E aí, tendo um Jake LaRavia jogando bem, assim, jogando o que ele jogou em Sacramento, por exemplo, que ele jogou bem. Jake LaRavia é bom jogador. São 3 caras que melhoram, sim, o time. Melhoram o time. Só que, velho, são... Né, no caso do Ayton e do Smart, são 2 apostas, cara. São 2 apostas que o Lakers tá fazendo. São apostas de baixo risco? Sim, porque nenhum dos dois vai ganhar um valor tão alto assim. São 2 salários baixos. Mas, mano, são caras que, se derem errado, vão ferrar com o time do Lakers. Porque o Lakers não vai ter reposição. Porque o único pivô que o Lakers pegou pra além do Ayton foi o Reis renovando por 1 ano. Uma renovação horrorosa, né? Porque renovou por mais do que o mínimo de veterano. Uma doideira. Uma doideira. Então... é difícil, cara. E assim, Finney-Smith saindo de graça e Goodwin saindo de graça, pra mim são 2 perdas ruins pro Lakers. O Lakers poderia ter feito negócio com esses 2. Poderia ter conseguido retorno pelos 2, mas não. Perdeu o Finney-Smith de graça pra Houston e perdeu o Goodwin de graça pra Phoenix Suns, porque teve que liberar o Goodwin, o Jameson e o Shake Milton pra acomodar o Smart. Então, cara, eu vou dar uma nota 6 pro Lakers. Porque as 2 apostas em Smart e Ayton são 2 apostas que podem dar um bom retorno. Um ótimo retorno, né? Mas pra isso, né, o Ayton vai ter que jogar com vontade, coisa que nas últimas 2, 3 temporadas ele não jogou. E o Smart vai ter que ficar saudável, coisa que nas últimas 2 temporadas ele não conseguiu. Então eu vou dar nota 6. E é isso. Né? E fora toda a questão da novela LeBron, que ainda não se resolveu e tal. Então, eu vou dar nota 6. Vou dar nota 6 para a off-season do Lakers. Tá? E lambos beiços. Lambos beiços. Memphis Grizzlies. Cara, o Memphis eu vou dar uma nota 7,5, tá? Apesar de ter perdido o Desmond Bane, cara, Memphis teve um ótimo retorno por ele, pô. Foram 4 escolhas de primeira rodada. Fora KCP, que pode virar ainda, né, um bom valor numa troca. E pegou o Cole Anthony. Que beleza, não virou nada de bom pra Memphis, mas chegou ali. Então, acho que a troca do Desmond Bane acabou sendo boa pra Memphis, porque além do capital de draft que pegou, além do KCP, que pode ser uma boa moeda de troca, a saída do Bane permitiu com que a renovação do JJJ acontecesse, né? Tanto a do JJJ como a do Santi Aldama. 2 renovações que precisavam acontecer. Então, acho que Memphis mandou muito bem nesses negócios. Pegou o Cedric Cord no draft, que é um bom jogador. Um bom protótipo de 3D. Então, eu acho que um 7,5 tá de bom tamanho pra Memphis, cara. Acho que Memphis mandou bem na off-season. E curioso pra ver esse time em ação, mano. E tô curioso pra ver o que Memphis vai fazer com o KCP. Ah, teve o Ty Jerome chegando, né? Ty Jerome, pô, um dos melhores sexto homens da temporada passada, chegou em Memphis. Um valor um pouquinho acima, sim, mas é um cara que vem pra reforçar esse banco. Então acho que 7,5 é uma nota justa pra Memphis, cara. Eu gostei do que Memphis fez. Eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer com o KCP. Se eles vão botar ele pra jogar, se vão usar ele como moeda de troca. Qualquer um dos 2 cenários são bons pra Memphis. Se o KCP joga e joga bem, cara, é um puta reforço. E se ele é trocado, eu acho que ele vai ter um bom retorno. Vai dar um bom retorno. Então, no fim, acho que Memphis mandou bem, cara. A saída do Desmond Bane, ela dói e tudo, mas o retorno foi muito bom. E abriu janelas importantes, né, para a renovação do Aldama, do JJJ e tal. Então, 7,5 pro Memphis Grizzlies tá de bom tamanho. O Miami Heat, cara, olha aí, eu vou dar nota 7 pra Miami. Porque a troca pelo Norman Powell foi maravilhosa. O Pat Riley,
ele tá dormindo a maior parte da off-season, mas quando ele teve um pequeno despertar, ele fez uma das melhores trocas que a gente teve nessa off-season. Porque pegar o Norman Powell, que veio de uma temporada de mais de 20 pontos de média, a melhor temporada da vida dele, tendo que abrir mão só de Kevin Love e Kyle Anderson, mano, foi um golaço absurdo de Miami. Absurdo. E ainda teve a renovação do Davion Mitchell, né? Então, cara, eu acho que Miami merece uma nota 7. Mas óbvio, precisava fazer mais coisas, precisava realizar mais trocas. Tem aí Terry Rozier para ser trocado, o Andrew Wiggins pode ser trocado também. Então, Miami deveria fazer mais coisas. Mas pela troca do Powell, eu acho que eles merecem uma nota 7, mano. Acho que eles merecem uma nota 7, tá? Então, nota 7 pra Miami. O Bucks, cara, o Bucks talvez seja uma opinião meio impopular que eu vou ter, porque eu gosto bem mais das movimentações do Bucks do que a maioria. A maioria não gostou do que o Bucks fez na off-season. A maioria coloca o Bucks como um perdedor da off-season, especialmente pela questão do parcelamento do contrato do Lillard, né, que vai deixar aí mais de 20 milhões de dólares presos no cap do Bucks nos próximos 5 anos. Né, 20 milhões em cada um dos 5 anos, né? Então, muita gente achou esse movimento ruim. Eu também não sou o maior fã do mundo desse movimento, né? Mas o retorno que o Bucks teve por ter feito esse movimento me agrada muito, que é o Miles Turner. Talvez eu goste mais do que a maioria do Miles Turner. Talvez eu superestime o Miles Turner. Mas eu gosto muito dele, cara. Pra mim ele é um puta reforço. Pra mim ele é um encaixe perfeito pro Giannis. Perfeito. Ele pega o que o Brook Lopes faz e faz muito melhor. Né? Tudo que o Brook Lopes entregou no Bucks, o Miles Turner faz melhor. Tudo. Defende melhor, espaça melhor, arremessa melhor, é mais atlético, é mais jovem. Vale o preço que o Bucks vai pagar nele, juntando com a grana do Lillard? Cara, não. Porque juntando o salário do Turner com a grana do Lillard, que o Bucks vai pagar todo ano, cara, vai dar mais de 50 milhões de dólares. Então não, o Miles Turner não é um jogador de 50 milhões de dólares. Mas, deixando um pouco de lado o salário e focando na entrega em quadra, cara, o Miles Turner promete fazer um fit fantástico com o Giannis, mano. A defesa do Bucks com o Giannis e Turner, mano, tem potencial de ser uma das melhores do leste, velho. Uma das melhores. E aí, mano, Cole Anthony. Outro que a maioria não gosta tanto quanto eu gosto. Eu gosto do Cole Anthony, acho que ele é um bom jogador. Reforça bem aí a rotação. Gosto do Gary Harris. Gosto dele. E eu gostei muito das renovações, cara. Né? Todas as renovações aí que o Bucks fez, Livingston, Kevin Porter, Bob Portis, Prince, Rollins, Sims e Gary Trent, foram renovações por bons valores. Então, cara, eu vou dar nota 7 pro Bucks, cara. E eu sei que muita gente vai discordar e tal, mas eu realmente gostei do que o Bucks fez, cara. Eu gosto, mano. Eu gosto. Posso quebrar a cara, pode chegar no fim da temporada e eu, né, falar que o Bucks foi horroroso? Pode acontecer. Mas no papel, eu gosto desse time do Bucks. Pra mim é um time melhor do que a temporada passada. Pra mim é. E o mais importante, esses movimentos que o Bucks fez, aparentemente, convenceram o Giannis a ficar. Pro Giannis é bom ficar no Bucks? Cara, não. O melhor seria ele ir pra um time melhor. Mas pro Bucks é excelente manter o Giannis. Mesmo ficando aí com essa grana do Lillard presa. Por quê? Porque o Giannis, gente, isso é importante entender. O impacto da permanência do Giannis não é um impacto só técnico. É um impacto em venda de camisa, venda de ingresso,
audiência nos jogos. Mano, o Bucks com Giannis e sem Giannis, o valor do Bucks muda totalmente, cara. Totalmente. Imagina se o Giannis sai do Bucks. Quem pagaria pra ver um jogo do Bucks? Quem pararia numa terça-feira à noite pra assistir um jogo do Bucks sem o Giannis? Ninguém. Ninguém. Então a permanência do Giannis, ela ajuda o Bucks não só tecnicamente, mas ajuda em dinheiro. Geração de renda. Geração de grana. A galera às vezes subestima muito a venda de ingresso, a venda de camisa. Mano, isso ajuda muito as franquias. Ainda mais franquias de mercado pequeno. Então, pro Bucks, eu não tenho dúvida nenhuma que é muito importante manter o Giannis. Muito importante. Então, no fim, eu acho que o Bucks fez uma off-season boa. Não é uma off-season maravilhosa. Também não vou falar que o Bucks foi um vencedorzaço. Mas eu gosto do que o Bucks fez, cara. E eu acho que o Bucks, acima de tudo, foi corajoso. A manobra que eles fizeram com o contrato do Lillard pode ser visto como uma burrice? Pode. Mas eu prefiro enxergar como uma coragem. Do tipo, irmão, a gente não tem flexibilidade nenhuma. Mas a gente precisa se movimentar. O que a gente faz? Cara, estica esse contrato do Lillard, pega o Miles Turner e vambora. O Bucks fez isso. Corajoso. Corajoso. É o fazer de tudo pra ajudar o seu melhor jogador a competir. E o Bucks, cara, assim, a gente pode criticar muito o Bucks por várias decisões. Mas uma coisa a gente não pode criticar o Bucks, que é em negligenciar o seu melhor jogador. O Bucks, sempre que o Giannis pediu um reforço, o Bucks foi lá e fez acontecer. Trouxe Jrue Holiday, trouxe Brook Lopes, trouxe Damian Lillard e agora trouxe o Miles Turner. Falar que o Bucks não tenta montar um time bom pro Giannis, isso não dá pra você falar. Eles erram em treinador? Erram muito. Mas erram legal. Né? O Doc Rivers ainda ser o técnico do Bucks é uma loucura. É uma loucura. Se o Bucks tivesse demitido o Doc Rivers nessa off-season, eu daria nota 8 pro Bucks. 8,5 se pá. Né? Então, o Bucks erra no técnico. Mas, em achar maneiras de reforçar o time pro seu melhor jogador, isso o Bucks sempre faz. Sempre faz. E nessa off-season não foi diferente. O Bucks não tinha nenhuma flexibilidade. Se é o Pelinka sendo o GM do Bucks, o Bucks tinha terminado a off-season sem fazer nada. E provavelmente perderia o Giannis. Só que não é o Pelinka. No caso, o Bucks tem um GM que é corajoso e criativo. Ele deu seu pulo e conseguiu pegar o Miles Turner, mano. Então, eu vou dar nota 7 pro Bucks, irmão. Eu vou dar nota 7. Me julguem. Me julguem. Minnesota. Cara, eu não gostei da off-season no Minnesota, tá? Não gostei. Sinceramente, não gostei. Tipo, renovou com o Naz Reid, que era importante, mas renovou por 5 anos. Num valor alto por um reserva. Mas era o que tinha que fazer pra manter ele. Né? Basicamente, o Minnesota tinha uma escolha pra fazer. Ou renovava com o Naz Reid, ou renovava com o Alexander Walker. Eles renovaram com o Naz Reid. Então, era uma renovação que tinha que ser feita, mas acho que talvez eles poderiam ter negociado um valor um pouquinho menor. Mas tudo bem, também não acho um absurdo. A renovação do Randall, aí sim, eu achei ruim. Tipo, eu não teria renovado com o Randall, mano. Não teria renovado com o Randall, tentaria trocar ele. Porque eu não sou fã do basquete do Randall. Essa é a verdade. Eu não sou fã, cara. Não sou fã. Posso ser hater e tal. Minha opinião pode estar enviesada, mas eu não gosto do Randall, cara. Tipo, ele é muito inconsistente, mano. E aí você renovar por 3 anos, pelo valor que renovou, puta, eu achei uma renovação ruim. Não teria feito essa renovação. E não teve nenhuma chegada. Tirando o Berenguer, que veio no draft, que é um jogador bom, eu acho que é um jogador interessante pro futuro. Cara, não teve nenhuma chegada. Tipo assim,
a gente vai ver o mesmo Minnesota da temporada passada. Claro, se o Dillingham tiver mais minutos e evoluir, se o Clark, se o Terce Shannon tiverem mais minutos também, aí o Minnesota pode melhorar e tal, a gente pode ver o Minnesota mais forte, mas vai ser basicamente o mesmo time, sem o Alexander Walker, que é uma perda que eu acho relevante. Então, eu não sou muito fã do que o Minnesota fez, mas eu não acho que é pra nota 5, por exemplo. Eu vou dar uma nota 6,5. Vou dar uma nota 6,5 pra Minnesota. Pela renovação do Naz Reid, que tinha que ser feita, e pela chegada do Berenguer. Nota 6, vai. Vou diminuir. Nota 6. Nota 6. E não se fala mais nisso. Eu realmente... A renovação do Randall me pegou, cara. Eu não teria renovado com o Randall. Não teria. Enfim. O Pelicans é uma parada, né? Porque quando você olha pra chegada do Jordan Poole, a chegada do Derek Queen, a chegada do Jeremiah Fears e do Kevin Looney, cara, são 4 bons valores, né? Eu gosto do Derek Queen. Tenho várias questões com a parte defensiva dele, com a parte física dele também. Falta atleticismo, falta tamanho. Mas tecnicamente o Derek Queen é bom. Tem que ver como que ele vai voltar de lesão, né? Teve que fazer cirurgia agora no pulso. Tomara que ele volte bem. Mas é um prospecto bom, tá? É um prospecto bom. E eu adoro o Jeremiah Fears. Era um dos meus prospectos favoritos da classe. Então são 2 jovens bons que o Pelicans pegou no draft. O problema foi a troca que o Pelicans fez pra ficar com a 13ª escolha. Né? A troca com a Atlanta ela foi muito questionada. Existem reports de que o front office do Hawks riu quando o Pelicans ofereceu a troca. A troca gerou risadas no front office do Hawks. Então, é uma troca muito questionável que o Pelicans fez para subir no draft. O Jordan Poole, eu gosto do Jordan Poole, mas eu não sei até que ponto ele é um upgrade em relação ao McCollum. Tipo, eles trocaram 1 ano de McCollum por 2 anos do Jordan Poole. Não sei até que ponto isso é uma vitória. Gosto do Kevin Looney? Gosto. Mas não a ponto de eu achar uma vitória pegar o Kevin Looney também. Até porque ele é de uma posição que o Pelicans já tem muita opção. Ivy Smith, Derek Queen, aí pega o Kevin Looney também. Então, Saddiq Bey também é um jogador que eu gosto, mas tem problema de ficar saudável. Então, mano, Pelicans é meio bagunçado. A renovação do Herb Jones foi muito boa. Renova com o seu melhor defensor e um dos melhores defensores da liga. E perde McCollum, perde Bruce Brown, perde Kelly Olynyk, perde capital de draft pra subir, pra pegar o Derek Queen. Então, cara, é meio doideiro o que o Pelicans fez. Eu vou dar nota 5, mano. Eu vou dar nota 5. A troca no draft, ela me pega um pouco. Na hora, eu nem achei tão absurda assim, mas depois, parando pra analisar e vendo, né, analistas que eu respeito falando sobre, eu comecei a realmente olhar pra essa troca como algo ruim. Né? Apesar de eu gostar do Derek Queen, eu não acho que valia a troca que o Pelicans fez. Então eu vou dar nota 5 pro off-season do Pelicans. Vou dar nota 5. Tinha até colocado 4,5 aqui, mas eu vou dar nota 5. Porque eu realmente gosto dos moleques. Eu acho que os 2 moleques são bons. Podem dar um retorno legal. Então, pelos moleques, eu vou dar nota 5 pro Pelincasso. O New York Knicks vai ganhar um 8,5, tá? Vai ganhar um 8,5 porque eu gostei muito do que o Knicks fez, cara. O Knicks fez o... Assim, o Knicks supriu sua grande necessidade, que era banco. O Knicks precisava melhorar seu banco. Ficou nítido temporada passada, especialmente no playoff, que o Knicks precisava de mais opções no banco, precisava de mais rotação. E eles conseguiram isso, né, com o Yabusele e Jordan Clarkson.
né? Pegou o Clarkson, que tava no buyout ali com o Jazz, tava à deriva no mercado, o Knicks foi lá e pegou um cara que vai adicionar pontos nesse banco, coisa que o Knicks precisa. E pegou o Yabusele, que fez uma ótima temporada em Filadélfia, num contratinho super amigável também. Então, são duas adições que eu acho muito boas. Muito boas. E, velho, trouxe o Mike Brown. Apesar de eu não concordar com a demissão do Thibodeau, eu acho que o Mike Brown é mais técnico do que o Thibodeau. É mais técnico, né? Então, eu acho que o saldo da off-season do Knicks é muito positivo. E eu vou dar 8,5, mano. Vou dar 8,5. Acho que ainda não acabou as movimentações pro Knicks. Eles ainda têm a renovação do Mikal Bridges, né? Pra decidir se vai ou não renovar. Mas, pelo que fizeram até aqui, eu acho que 8,5 é justo pra Nova York. Os caras mandaram bem. Oklahoma City Thunder. Vamos falar sobre o gigante, sobre o campeão Oklahoma City Thunder. O Thunder basicamente manteve a sua base, né? Perdeu o Dillon Jones numa troca com o Wizards, mas foi a única perda, né? Em compensação, draftaram Thomas Sorber, bom jogador que vem claramente para ser o substituto do Isaiah Hartenstein, que deve ir embora na próxima off-season. Pegaram ali o Brooks, né? Sempre esqueço sobre o nome dele, né? Na segunda rodada, que fez uma Summer League interessante. Se mostrou um protótipo aí de operário da bola. E renovou com o Big Three, né? Renovou também com a Ajay Mitchell e com o Jalen Williams. Duas renovações que eu achei boas, né? Barato pra caramba. Renovar com a Ajay e com o Jalen. E renovou com o trio Shai, Chet e Jalen Williams, né? Contrato máximo pros três. O Shai até meio que acabou dando uma pechinchinha pro Thunder, né? Por ter renovado agora. Porque se ele espera pra renovar em 26, ele poderia pegar ainda mais dinheiro, né? Então esse adiantamento na renovação do Shai acabou dando um descontinho aí pra Oklahoma. E Chet e Jalen pegaram o valor máximo que eles poderiam pegar. E aí, com os três, o Thunder vai gastar em salário cerca de 750 milhões, né? Juntando, né, o salário total dos três. Então, assim, é uma grana muito alta que o Thunder vai pagar em 3 jogadores, né? Pensando, né, no contrato inteiro deles, né? Vai até 2030, 31. Então é 750 milhões de dólares comprometidos com 3 jogadores para os próximos anos. Mas, mano, são 3 jogadores que deram título pro time, pô. E são 3 jogadores jovens, especialmente Jalen e Chet. Tipo assim, galera, acho que às vezes não tem muita noção disso. Essa é a primeira renovação de Chet e Jalen, gente. Eles ainda estavam em contrato de calouro, pô. Estavam em contrato de calouro. E eles estão em processo de evolução ainda. Chet e Jalen ainda podem e provavelmente vão evoluir muito nos próximos anos. E o Jalen já é um All-Star, já é um All-NBA. E o Chet já é um dos melhores defensores da liga. O Thunder tem nas mãos 3 jogadores que, daqui a um ano, os 3 podem ser All-Stars. Hoje o Thunder tem 2 All-Stars no time, que é Shai e Jalen. Pode ter 3 com o Chet, porque o Chet tem esse potencial. O Chet tem potencial para ser All-Star, para ser Depoy. Então não é que o Thunder vai gastar quase 750 milhões em 3 qualquers. Não. São 3 potenciais All-Stars. Shai já é uma estrela absurda, MVP e os carai. O Jalen já é uma estrela. E o Chet tá caminhando pra se tornar também. Então, mas não tinha como o Thunder não renovar com os 3. Essa é a grande verdade. Não tinha. O Jalen e o Chet poderiam renovar por menos? Poderiam, mas irmão, como é que você nega dinheiro pra esses dois? Como é que o Sam Prest chega nos dois e fala:
Pô, não vou dar o que vocês estão pedindo. Sendo que os caras acabaram de dar o primeiro título da história da franquia, porra. Você tá entendendo? Como é que você diz não pros caras que acabaram de te proporcionar o maior momento da sua história, pô? Então, não tinha o que o Thunder fazer, gente. Essa é a verdade. O Thunder tinha que renovar com os 3. Era a prioridade e renovou. Renovou. E, assim como eu já falei várias vezes, o Thunder estava preparado para isso. O Thunder estava preparado para essas 3 renovações. Por isso que o Thunder manteve o seu capital de draft. Por isso que o Thunder não fez loucuras aí de trocar por um Mikal Bridges, por exemplo, trocar por um Giannis. Por isso. Por quê? Porque o Thunder pensa no longo prazo. Por isso que manteve o capital de draft. Porque tendo o capital de draft que o Thunder tem, o Thunder vai conseguir manter o elenco forte ao redor desses 3. Porque, beleza, vão ter perdas. Não tô falando que o Thunder vai conseguir manter exatamente o mesmo time até o fim do contrato dos 3. Não. Algumas saídas vão acontecer. O Hartenstein deve ir embora na próxima off-season. A Isaiah Joe deve ir embora. Talvez chegue um momento onde o Thunder vai ter que escolher entre Dort, Caruso e Kayson. Vai ter que escolher entre um dos 3. Isso vai acontecer. Só que com o capital de draft que o Thunder tem, e tendo esse trio garantido, cara, o Thunder dificilmente não vai ser um time que vai brigar por título até o fim do contrato dos 3. Dificilmente. Não tô falando que o Thunder vai ganhar título todo ano, não. Mas vai estar sempre na briga. Vai estar sempre na briga. Pelo menos é a expectativa. A menos, claro, a gente não tem como prever, se o Shai quebra a perna, se o Jalen começa a virar um egocêntrico do caralho, começa a querer ser protagonista e força uma troca, se o Chet não conseguir ficar saudável. Isso a gente não pode prever. A gente não pode prever isso. Então, trabalhando com a realidade que a gente tem hoje, dificilmente o Thunder não vai ser um time de topo da NBA até o fim do contrato dos 3, Então, mano, o Thunder tava preparado pra isso, deu o contrato na mão dos 3. Então, realmente não tenho que, na minha opinião, não tenho que criticar o Thunder. E eu vou dar nota 8. Nota 8 pro Tandão. E é isso, garante os 3, garante o futuro, garante a competitividade pelos próximos anos. E garante a possibilidade de levantar outro caneco até o fim do contrato deles. Então é isso. Sobre o Tandão é isso. Peço perdão por ter me alongado. Mas é isso. Enfim, a galera já vai falar. Pô, Luiz, ficou metade do vídeo falando do Thunder. Irmão. O time acabou de ser campeão, porra. Deixa eu falar do meu time, caralho. Porra. Deixa quieto, pô. Me deixa, porra. Me deixa. Enfim. Vamos lá, Orlando Magic. Orlando renovou com o Paulo Banchero, extensão máxima pro Banchero, mais do que merecido. Banchero é um cara, mano, um dos melhores jogadores da liga, um dos grandes potenciais que a liga tem. Um cara que já é uma realidade. Eu vi muita gente discutindo se o Banchero era isso tudo mesmo, se o Banchero era protagonista, se o Banchero era o melhor jogador do Magic. Pô, mano, isso pra mim são discussões inacreditáveis. Questionar o quão bom o Banchero é e o quão bom ele pode ser, cara, pra mim é uma leiguice absurda. O Banchero é bom pra caralho e a tendência é que ele fique ainda melhor. Ainda melhor, Quando o Banchero melhorar o seu arremesso, quando o Banchero se tornar um passador melhor, o que ele caminha pra ser, cara, o Banchero vai ser um dos jogadores mais difíceis de se marcar na NBA, pô. Porque ele é muito bom. E ele tem potencial pra ficar ainda melhor. Então, uma renovação mais do que merecida. Renovou com o Mo Wagner também por um aninho. Achei uma renovação boa. E trocaram pelo Desmond Bane. Pagaram muito pelo Desmond Bane? Sim, pra mim foi um overpay. Mas, cara, o impacto que o Desmond Bane deve ter nesse time, mano, tende a ser um impacto gigante, mano. O Desmond Bane é exatamente o que o Magic precisava. Um cara que arremessa, que cria o seu arremesso,
que consegue também armar o jogo, tem um bom playmaker, né? Então, velho, é uma chegada muito impactante do Desmond Bane. O Ty Jones é uma ótima adição também pro banco. Gosto muito do Ty Jones, ainda mais num time que tem o Jalen Suggs ali, né? Que toda hora se machuca. É importante você ter um backup. E o Ty Jones é um ótimo backup. E teve as perdas. Perdeu o Cole Anthony, perdeu o KCP, perdeu o Gary Harris. Mas, mano, comparado ao impacto da chegada do Bane, eu acho que as perdas são muito justificáveis, né? O capital de draft perdido pelo Desmond Bane, aí eu já acho muito. Né? 4 firsts é muita coisa pelo Desmond Bane. Mas era o preço, Magic pagou e eu na posição do Magic talvez teria feito a mesma coisa. Então, acho que uma nota 8,5 é justo pro Magic. Um dos times que melhor se reforçou no off-season. E eu gosto, cara. Gosto bastante. Pô, o draft do Magic foi bom também, né, cara? Né, o Jess Richardson ali é um bom jogador. Tende a ter um encaixe bom nesse time. Então, o Magicaço mandou bem demais, cara. Mandou bem demais. 8,5, quase um 9 pro Magic. Quase um 9 pro Magic. Mandaram bem. Mandaram bem. Filadélfia. Cara, a Filadélfia basicamente perdeu o Yabusele e trouxe o Edcombe. Acho que resumo da off-season do Sixers é isso. Um 6,5, acho que tá bem dado pra Filadélfia, né? Tipo, não teve nenhuma adição absurdamente impactante. Eu acho que o Edcombe tende a ter um impacto bom. Gosto do Edcombe. Gosto bastante dele. Mas é um novato. Não é como se o Edcombe fosse chegar no Sixers e já, mano, virar os carai de asa. Não. Vai precisar de adaptação. Pode apanhar um pouquinho no começo. Então, acho que um 6,5 aí tá bem justo aí pra Filadélfia, né? Renovou com Eric Gordon, renovou com Kyle Lowry, com Justin Edwards. Né? Não trocou ninguém. Então, acho que 6,5 aí pela chegada do Edcombe tá bem dado pra Filadélfia. O Phoenix Suns é aquela parada de você entender qual que era o objetivo do Suns. Né? O Suns entrou nessa off-season já sabendo que ia perder o Kevin Durant e tendo como grande objetivo, depois de trocar o Durant, se livrar do Bradley Beal. E assim, eu acho que o Houston saiu como vencedor na troca do Durant? Acho. Mas não é como também se o retorno que o Suns teve fosse horroroso. Pô, Dillon Brooks é um bom jogador e o Jalen Green tem um potencial muito bom. Acho ele peladeiro? Acho. Acho que ele dificilmente vai se tornar uma primeira, um frontman, né? Tipo assim, eu não vejo o Jalen Green sendo franchise player na NBA. Eu não vejo. Então, vejo ele com potencial de virar o franchise player? Não. Mas eu acho que ele pode ser uma segunda opção muito boa no ataque. Entendeu? Então, fora que, velho, pegou Kamama Luat no draft, pegou Kobe Brea, pegou Rasheed Fleming. A troca pelo Mark Williams, eu achei uma ótima troca. Pegou Goodwin, um bom role player. Então, assim, considerando o contexto do Phoenix Suns, cara, eles fizeram o que dava pra fazer. Vai ser um time que vai brigar por pós-temporada? Não acho que vai brigar. Nesse Oeste, Phoenix Suns vem pra ser 11ª, 12ª seed. Mas, mano, montou um time com jovens, com bons operários, ao redor do Devin Booker, que renovou o seu contrato, né? O Booker renovou 2 anos, uma renovação gorda, salgada, né? Nossa, fez um barulho aqui, achei que tinha dado alguma merda. Enfim. Tá tudo bem, aparentemente. Então, assim, uma renovação gorda, salgada, um valor muito alto, né? Eu vi muita gente falando, né? Eu vi o Firu falando sobre isso, Firu do Toco TV. Um abraço, Firu. Falou que o Booker virou um Bradley Beal agora, né?
que tem um contrato introcável. E, de fato, é um contrato difícil, né? De alguma equipe absorver. Porque é um contrato longo e com muita grana garantida. Um absurdo de grana garantida, né? Então, é uma renovação que dá pra você criticar? Sim. Mas, mano, é o Devin Booker, pô. O Devin Booker, na minha visão, já é o maior jogador da história dos Phoenix Suns, cara. Pra mim, ele já é o maior. Então, eu acho que, dado o contexto que o Phoenix Suns estava inserido, cara, eles conseguiram tirar coisas boas. Cara, o draft do Suns foi excelente. Jalen Green e Dillon Brooks são bons jogadores que vieram da troca do Durant. Conseguiram tirar o Bradley Beal do elenco. Eu acho que o buyout foi horroroso, tá? Eu não sou a favor do buyout que o Phoenix Suns deu no contrato do Bradley Beal. Não sou a favor, né? O melhor, na minha opinião, era o Phoenix manter o Beal e tentar trocar ele ou na trade deadline ou na próxima off-season, né? Segurar ele para a próxima temporada seria o melhor cenário para mim. Porque, repito, o Beal, apesar do contrato ruim, ele não é mau jogador. Ele não é mau jogador. Muito pelo contrário. Então, eu acho que o buyout do Beal foi ruim, foi um movimento ruim por parte do Suns, até porque vai pagar ele pelos próximos 5 anos, enquanto ele vai estar jogando no Clippers, ganhando a merreca e jogando num time melhor, com mais condições de ser campeão do que ele tava ali no Phoenix. Então, meio que o Phoenix pode ter dado pro Clippers uma peça que pode ajudar o Clippers a levantar o título, coisa que o Beal não conseguiu fazer no Phoenix, ele pode fazer no Clippers. Então, acho que tem vários poréns nessa off-season do Phoenix. Mas, dado o contexto, eu acho que o Phoenix conseguiu tirar coisa boa. E eu vou dar uma nota 6,5, mano. Vou dar uma nota 6,5. 6. Uma nota 6, vai. 6,5 pro Phoenix Suns. O time piora em relação à temporada passada, piora bastante. Mas pelo menos, cara, consegue ter um horizonte pra olhar. Então, nota 6 aí, honesta, pro Phoenix Suns. O Blazers, cara, o Blazers é engraçado, né? Porque, assim, Holiday e Lillard são dois jogadores, assim, questionáveis, né? São dois caras excelentes. Mas são dois jogadores que não casam com a proposta do Blazers, que é uma proposta de time jovem, time pro futuro, né? São dois veteranos em reta final de carreira. O Lillard, cara, o Lillard foi pro Blazers pra se aposentar. Essa é a verdade, né? Não vai jogar essa temporada. Então, assim, são dois caras que não casam com o que o Blazers aparentemente pensa, que é futuro, que é molecada. Mas são dois jogadores excelentes. O Holiday, por exemplo, cara, ele vai fazer essa defesa do Blazers, que na reta final da temporada regular foi uma das melhores da liga, ficar ainda melhor, né? Então, são dois jogadores muito bons, então é uma injeção de talento. Fora que o impacto do retorno do Lillard, cara, é muito positivo, né, pro vestiário, pra torcida principalmente. Eles perderam o Ayton, que não é uma perda, né, porque tudo que o Blazers queria era se livrar do Ayton, porque ele era segundo informações, ele era um tóxico no vestiário, então se livraram dele. Tiraram o Anthony Simons, que tava catando minutos do Sharp e do Scoot Henderson. Não renovou com ninguém. E teve o draft do Hansen Young, que você pode, e eu posso questionar a escolha, como eu questiono ainda, mas, mano, a gente viu na Summer League que o chinês tem o molho. Tem coisa ali no chinês. Então, eu acho que, mano, balanceando tudo, dá pra dar uma nota 7 pro off-season do Blazers. Dá pra dar uma notinha 7, humilde. Humilde, nota 7, tá? Então, Blazers, nota 7. O Kings, mano, o Kings pra mim é nota 5. Achei um off-season horrível do Kings. Horrível. Apesar de eu adorar o Schroeder, cara, não é ele que vai melhorar aí esse time do Kings. Desculpa, não é. Não é. Perderam Laravia, perderam Valanciunas.
O draft do Kings foi bom, vai. O draft do Kings dá pra salvar, especialmente o Nick Clifford. É um bom jogador. Clifford, Maxime Renault, são bons jogadores. Mas, assim, o resto, cara... Mano, não tem... Eu não consigo olhar pra essa off-season do Kings e achar que eles merecem mais do que nota 5, mano. Desculpa. Não acho. Pra mim é um time que entra a temporada que vem pior. Não acho que melhora. Se eles conseguirem uma troca pelo Kuminga, que é o que tá sendo especulado, talvez eu mude minha visão. Mas hoje a minha nota é nota 5 aí pra off-season do Kings, mano. Gosto do draft, mas não a ponto de mudar a minha nota. Pra mim é nota 5 e é isso. E é isso, tá? San Antonio. San Antonio é notinha 8, sólida. Né? Fez um puta draft com Dylan Harper e Carter Bryant. Conseguiu Cornet e Olynyk, 2 caras que melhoram e muito a rotação de garrafão do time. Teve perdas que... Eu acho que a grande perda que o Spurs teve foi o Chris Paul, mas já era uma perda anunciada. Então, acho que o saldo da off-season do Spurs é absurdamente positivo. Pra mim, o Spurs entra melhor nessa próxima temporada, bem melhor, né? Ainda mais tendo o Wembanyama voltando da trombose, né? Bem. Então, nota 8 pra San Antonio, justo. Justo pra caramba. Gostei bastante. O draft de San Antonio é sacanagem. Sacanagem. Carter Bryant e Dylan Harper na primeira rodada é um absurdo que San Antonio fez. Então, nota 8. Toronto Raptors pra mim é nota 5. Toronto é nota 5. Não gostei de nada que Toronto fez. Tipo, a renovação do Jakob Poeltl é uma loucura. Um cara de 30 anos que não é... Cara, não é nem top 10 pivôs da NBA. O Toronto renovou por 4 anos, mano. Com mais de 80 milha na mão dele, velho. Não tinha por que renovar por esse valor e por esse tempo de contrato. Não tinha por quê. Renovou com o Garrett Temple, também não faz muito sentido. Pegou o Mamou Elashvili, que... Foda-se o Mamou Elashvili. E, mano, o Marlon Boyles no draft, apesar de eu achar um jogador interessante... Cara, olhando pro elenco do Toronto, não faz muito sentido eles pegarem o Marlon Boyles, que parece muito com o Scottie Barnes. Tipo, são 2 jogadores com características muito parecidas, que, tipo assim, eu não vejo os 2 jogando juntos, por exemplo. Não faz sentido os 2 jogando juntos. Então, assim, eu não entendi o draft de Toronto. A renovação do Jakob Poeltl, pra mim, foi um dos piores movimentos feitos nessa off-season. É horrível você dar esse contrato na mão do Poeltl. Então, pra mim, Toronto... Na real, cara, Toronto é nota 4. Nem é nota 5, é nota 4, Toronto. Odiei a off-season de Toronto. Odiei. Muito ruim. Mas ruim, legal. Ruim, legal. Com força. Tá? Enfim. Bem fraco, Toronto, tá? E aí, indo pros últimos 2 times... Utah Jazz é outro que eu vou dar nota 4. Horrível a off-season do Jazz também. Tipo assim, tirando o Ace Bailey, que, né, é uma escolha boa, apesar de eu ter várias ressalvas com o Ace Bailey, cara, era um dos maiores tetos do draft e o Jazz pegou na 5. Então, foi uma escolha boa, não dá pra dizer que não foi uma escolha boa. Mas tirando isso, mano, não teve nada que o Jazz fez que eu gostei. Todas as trocas que o Jazz fez foram horríveis, né? Especialmente a troca do Sexton, horrorosa. Na troca do John Collins, o Jazz pegou o Kyle Anderson e o Kevin Love. Não trocaram o Kessler, não trocaram o Markkanen. Então, mano, na boa, horrível a off-season do Jazz. Nota 4 talvez seja até muito pro Jazz. Tipo assim, foi uma off-season boa pensando em liberar espaço na folha pro futuro. Aí beleza. Mas tirando isso, mano, uma off-season horripilante do Jazz, cara. Nota 4 e lambos beiços, tá? E lambos beiços. E pra encerrar, vamos de Washington Wizards, que, pra surpresa de muitos, vai ganhar nota alta.
É, rapaz, o Wizards pra mim merece uma nota 8. Achei uma ótima off-season do Wizards, tá? Uma ótima off-season. Tipo, Trey Johnson no draft. Excelente escolha. Excelente escolha. Adoro Trey Johnson. Um dos meus prospectos favoritos da classe. Pegou na 6. Se livrou do Marcus Smart. Se livrou do Jordan Poole. Conseguiu pegar um expirante do McCollum, que vai abrir espaço no cap para a próxima temporada. Conseguiu uma ótima troca pelo Cam Whitmore. Um barganhaça. Então, mano, eu acho que o Wizards mandou muito bem, mano. Mandou muito bem. Trabalhou bem a diretoria, cara. Diretoria de Washington fez um bom trabalho. Uma das melhores off-season do Wizards nos últimos anos, hein? Uma das melhores, tá? Então, gosto bastante e nota 8, velho. Nota 8 aí pro Wizards da massa, tá bom? Então, essa é a minha avaliação da off-season dos times. Concorda? Discorda? Acha que eu fui injusto com algum time? Irmão, fica à vontade para comentar. Agradeço a vocês aí pela audiência, pela paciência nesse domingão. Eu sei que não é fácil acompanhar um vídeo de mais de 1 hora no domingo. Então, agradeço muito a quem teve a coragem, né, e a disponibilidade de acompanhar. Especialmente quem acompanhou na estreia. Tamo junto. E é isso, rapaziada. A gente se vê amanhã com mais conteúdo, tá bom? Grande abraço, fiquem bem. E até a próxima. Tchau!